Bora, fiel, o Mano representou o torcedor corintiano nesse vídeo aí, nesse corte que eu separei. Eu separei somente o Mano e a Lelê, sem as zoeiras do pessoal aí, após a derrota do Corinthians, somente eles falando, pra irritar mais a torcida do Corinthians. Então se liga no que o Mano falou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então sem mais enrolações, bora pro vídeo. Nossa, antes de sair o primeiro gol, eu olhei pro Bento e falei, meu Deus, vai ser uma goleada isso aí. Pela postura que o Corinthians... Sabe onde é que você enfia esse dedo? Ei, calma. Pela postura que o Corinthians entrou em campo, né? Porque eu vou ser bem sincera aqui, modo sincerão ativado. O Corinthians pegar o Palmeiras fora de casa, no Campeonato Brasileiro, e perder, não é um resultado incomum, gente. Não é. Claro que um clássico ninguém quer perder, ninguém gosta de perder clássico. Mas a gente tem que saber reconhecer, né, a realidade de que hoje sim o Palmeiras é um time melhor do que o Corinthians, o técnico é melhor do que o técnico do Corinthians, a gente sabe disso. Tanto é que a gente precisou de muita força de vontade, garra, superação pra vencer o título no Campeonato Paulista. Acho que no Campeonato Paulista o Corinthians entendeu, cara, a gente tem que correr dobrado, a gente tem que fazer, tem que, né? Porque o time dos caras, se tiver completo o time do Palmeiras, claro que o Corinthians também tinha seus desfalques no jogo, mas é melhor. A gente tem que saber reconhecer isso também. Tem torcedor que não gosta de reconhecer. Mas, se a gente for realista, pé no chão, olhar os últimos anos, o investimento, né, feito aí pelas diretorias, o trabalho do treinador, é isso, gente. Então, assim, o que me deixou mais puto, o que me deixou brava realmente no sábado, foi a postura que o Corinthians entrou em campo, não foi a derrota em si. A derrota, como eu tô falando aqui, ninguém gosta de perder clássico, mas se você enfrenta um time melhor, como o Palmeiras é melhor fora de casa no Campeonato Brasileiro, não é um absurdo você perder pro Palmeiras. É um absurdo entrar como entrou. Porque aí não é só a questão da derrota, podia ter tomado 4. No início do jogo, nos 20 primeiros minutos, vamos ser sinceros, podia ter tomado 4 gols ali. Isso sim é irresponsabilidade. Isso sim é absurdo e o torcedor tem que cobrar e tem que ficar puto, né? Porque... entrar desse jeito como entrou num clássico, o Corinthians é um time que não pode se dar o luxo de fazer isso, né? De entrar totalmente sono, totalmente perdido, como entrou diante do Palmeiras. Até porque todo mundo sabia que o Palmeiras ia vir, né, com esse gás a mais também, porque assim, precisava mostrar pro torcedor a questão de ter perdido a final do Paulista. Então, eu até achei no início, antes do árbitro apitar, mano, que podia ser aquele jogo mais feio, mais truncado, porque o Palmeiras vinha de um confronto no meio de semana de Libertadores, né, também com o time titular ali e tal. E o Corinthians, pelo contrário, poupou os seus titulares pro jogo da Sul-Americana. E aí, quando começa o jogo, parece que foi ao contrário. Parece que era o Palmeiras que estava descansado e o Corinthians que tinha se desgastado, porque o Palmeiras entrou com intensidade, o Corinthians não. Então, assim, a partir do momento ali do primeiro minuto de jogo, já deu pra ver que o Corinthians estava em choque. Estava em choque. E isso, pra mim, que é o que a gente não pode aceitar, né, mano? Entrar da forma displicente, como entrou, pra jogar principalmente um clássico. E aí tem as questões de desfalques, claro que tem. O Corinthians, a gente já falou aqui 1000 vezes, né, que quando precisa de reservas pra suprir alguns jogadores do time titulares, cai muito a qualidade. E isso acontece com todos os times brasileiros, óbvio. Todo time reserva não tem a mesma qualidade do time titular. Mas no Corinthians isso pesa a mais. Tem times no campeonato, como o Palmeiras, o Flamengo, talvez ali, né, não encaixou ainda, mas Atlético, elenco, que se precisar substituir 2, 3 jogadores, você tem uns caras no banco que entram bem. No Corinthians... é um parto pra você conseguir um jogador ali do time reserva fazendo um bom jogo, né? Então, você perde Garro, você perde Hugo Souza, perde vários jogadores ali, o Gustavo Henrique, que é o único que tá passando confiança nessa zaga, machucou também. Angileri, que chegou bem. E o Angileri foi peça fundamental pro título do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, né? E aí você também perde ele ali por um desconforto na coxa. Então, assim, claro que tem a questão dos desfalques também. Mas mesmo assim, né, mano? Acho que a postura com que o Corinthians entrou em campo, ela foi vexatória, assim. A gente tem que criticar. E critico também algumas escolhas do Emiliano, já que o Ramon não estava no banco. Porém, a gente sabe que ele participa de tudo, né? Participa de todas as escolhas ali. E questiono também algumas escolhas dele para essa partida. Acho que o Bidon não tinha que ter essa responsabilidade de armar o time. Quem deveria ter ficado ali mais
adiantado para fazer esse papel. Era o Carrídio e deixar o Bidon na forma como volante ali, na saída de bola, como ele deixou o Carrídio. Eu acho que essa troca já faria uma grande diferença para o Corinthians conseguir manter mais a posse de bola nos seus domínios. Como não conseguiu manter, que o Palmeiras tomava toda hora, era toda hora sufoco do Palmeiras, porque o Corinthians não conseguia ficar com a bola no pé. Né? E aí tem a questão de alteração que a gente pode questionar também, mano, a saída do Ranieri, que não estava amarelado, né? E o Martínez ele deixa em campo, aí deixa o Bidon, que não estava bem também em campo, enfim. Mas é isso aí, no geral, essa é a minha opinião. Vamos ouvir o nosso líder mor, Maurício Borges Mano. Imagina, Lelê, você resumiu muito bem, aí eu concordo praticamente com tudo. Pra mim esse elenco aí é um elenco frouxo, difícil. É um elenco muitas vezes aí acomodado, e um elenco que tem que ter mais vergonha na cara. Sabe por quê, Lelê? O ano passado, essa cambada de frouxo tirou o time do Z4 e acharam que ganharam uma Copa do Mundo. Começou o ano do jeito que a gente viu. Empurrando com a barriga, levando nas coxas, até a torcida ir lá e conversar de perto com os caras. Falei, e aí, bacana, vocês estão loucos? Estão achando que estão onde? No resort? Aí os caras se coçaram, viram que a água bateu na bunda. Ganhou o Paulista, Lelê, o comportamento voltou a ser o mesmo. Acharam que ganharam uma Copa do Mundo. Basta a gente ver aí o que aconteceu na partida contra o Huracan, jogando aqui dentro da Neoquímica Arena. E o Corinthians com aquele futebol tiriça do cacete. Tiriça. Foi lá jogar em Cali, na Colômbia. A gente já viu uma atitude imbecil do técnico de ter colocado a escalação que ele optou, praticamente decretando o final da competição mais fácil que o Corinthians ia disputar agora no segundo semestre. Porque se a gente levar em consideração, Quintino, Sul-Americana, Brasileira e Copa do Brasil, dessas três, qual que é a mais viável de você tentar ganhar? Sul-Americana. É mais fácil. O Ramon Dias, ele praticamente não entendeu dessa forma. E aí tem alguns idiotas que quando eu critiquei o Ramon Dias por essa postura, aí os caras falam assim, mano, o Corinthians ele não tem elenco pra brigar em 3 frentes. Você tá maluco? Você parece burro. E os caras falam assim, eu falo, óbvio que não tem elenco pra brigar em 3 frentes. Mas quando a gente fala, por exemplo, de não ter elenco, qual que tem que ser seu foco? Se você tem um campeonato de 38 rodadas e 2 Copas, tem que ser no mínimo muito imbecil para achar que você tem que brigar em 38 rodadas dentro do Campeonato Brasileiro. É óbvio que o foco tem que ser as Copas, que é tiro curto. E pasmem, hoje a gente vive uma nutilização do futebol, Lelê, e a torcida do Corinthians faz parte disso também, principalmente a torcida, a fiel TikTok e a fiel Instagram, porque os caras eles abraçaram essa ideia fraca, achando que o Ramon tem razão. Mas, por exemplo, quando o Ramon ele vem a público e fala, eu tô praticamente descartando a Copa Sul-Americana e focando no Campeonato Brasileiro, não é que ele fala, eu foco no Campeonato Brasileiro para ganhar o Brasileiro. Ele fala em não cair. Ele fala, meu foco tem que ser disputar o Campeonato Brasileiro pra gente não correr o risco que correu ano passado. E aí esse cara tá achando que ele tá onde? Ele tá achando que ele tá dirigindo o Vasco? Que a ambição é permanecer na Série A? O ano passado foi, ô Ramon Dias, porque você chegou no meio do caminho no qual o Corinthians ele tava despencando e caindo de bico. A partir do momento que trouxe os reforços que trouxe, esse time era para ser montado esse ano para brigar por títulos, não para permanecer em Série A de Campeonato Brasileiro. Então, Lelê, para mim, sábado, faltou postura desse elenco aí, gato gordo, elenco acomodado, que entra jogando um clássico parecendo que tá jogando um jogo treino, e vou te falar, o Corinthians tem que comemorar sim perder por 2-0, porque o Palmeiras foi frouxo, o Palmeiras tirou o pé. Se o Palmeiras tivesse acelerado o ritmo, meu ali, tinha enfiado 5 no Corinthians. Se o Corinthians estivesse jogando o que estivesse jogando Palmeiras e ganhasse só de 2-0, eu ia descer o pau no Corinthians, velho. Eu ia descer o pau, porque o Palmeiras tirou o pé. E aí eu vendo a transmissão, eu vejo os comentaristas, o Corinthians agora melhorou e tá conseguindo igualar o jogo. Igualou porque o Palmeiras deu a bola pro Corinthians. Falou, desse mato não sai cachorro. Dá a bola no mundo nesses pés de rato aí que não vão fazer bosta nenhuma. Sabe? Não vou fazer nada. Então o negócio é o seguinte, com relação à postura, Lelê, vou criticar sim. Pra mim, o Corinthians foi um time frouxo que não entrou pra jogar um clássico. Palmeiras sim. O Corinthians entrou pra jogar um jogo treino. Vamos lá, por partes agora aí. Primeiro, o Ramon Dias. Cara, na boa, Lelê, como... Acho que é uma frase bíblica. Se a vida te der um limão, faça uma limonada. Não, bíblica E se não for uma frase bíblica, a Bíblia tá errada, porque essa frase é muito boa. O negócio é o seguinte, Quintino. Quando você tem 5 desfalques, Hugo Souza, Gustavo Henrique, Angileri, Garro, Coronado, são 5 jogadores que poderiam tá jogando aí como titulares... principalmente 3 na defesa, que é o setor hoje mais fraco do Corinthians. Cara, na boa, você não tem que propor o jogo.
Você não tem que propor o jogo. O Corinthians ele deveria ter feito contra o Palmeiras aí no sábado a postura que ele teve no primeiro jogo da final. Mete o Romero lá junto com o Memphis e com o Yuri Alberto, tranca o time, joga por uma bola, irrita o Palmeiras, faz os caras, tipo, não conseguirem jogar e abrir espaços, cara. Foi o que o Corinthians esperou o jogo inteiro lá no Allianz Parque e conseguiu aí dentro de uma situação ali que houve um erro na parte defensiva do campo, tomaram a bola, tocaram no Yuri Alberto e saiu o gol. Então nesse ponto, cara, pra mim faltou inteligência do Ramon Dias. Esse jogo não era pro Bidon, era pro Romero. O Romero é um cara que funciona muito bem, tanto pela parte de provocação, é um cara mais experiente, ele consegue jogar um clássico de maneira mais tranquila, e sem contar o quanto ele pode ajudar também a não deixar um dos principais pontos fortes do Palmeiras jogar, que é o Piquerez. Na boa, cara. Falta, de vez em quando eu olho pro Ramon Dias, dá a impressão que ele não conhece o elenco. Eu não sei se falta inteligência, eu não sei se falta qualidade, mas na boa, eu tô de saco cheio do Ramon Dias. Ele não presta mais pra ser técnico do Corinthians. Acabou, irmão. Acabou. Já teve tempo suficiente pra provar que era técnico pra estar ali comandando o clube e por A mais B, ele mesmo se sabota. O Ramon Dias, o ano passado, quando ele fez uma campanha de superação, 9 vitórias consecutivas, eu falei, pô, por que não dar uma chance pro cara? Mantém o cara. Muitos corintianos, não tem que manter, não sei o que. Eu falei, irmão, vai trazer quem? Não tem quem trazer. O cara conseguiu essa sequência de vitórias, pegando o time no meio da temporada, tendo a possibilidade de montar um time com o campeonato em andamento, é difícil. Falei, vamos ver como é que o cara se comporta agora, pegando uma pré-temporada, início de ano, Campeonato Paulista para fazer laboratório, e o time não rendeu, mas ganhou a competição. Ganhou a competição, então deu uma sobrevida pro cara. Aí começa a Sul-Americana, essas campanhas ridículas que ele tá mostrando aí, o futebol patético que o Corinthians tá mostrando, e essa declaração que pra mim foi a gota d'água. Quando ele fala que ele tem que focar no Campeonato Brasileiro pro Corinthians não cair. E depois aí ele foca no Campeonato Brasileiro, abdicando da Copa Sul-Americana pra fazer essa merda que ele fez sábado. Esse futebol de bosta que o Corinthians apresentou. Então pra mim esse cara não presta mais pra tá lá. É marcha, mano. Vaza. Não tem mais que tá lá. E outro cara, velho, com todo respeito, não falhou nos gols. Não falhou. Não acho que a culpa tem que cair em cima do Donelli. Não acho que a culpa é dele, do atual momento do Corinthians. Longe disso. Seria até covardia minha falar que a culpa é do Donelli. Pra mim, ele não falhou nos gols. Mas, cara, não falhar nos gols é pouco no gol do Corinthians. Desculpa. Aquele gol que ele tomou lá do Facundo Torres, não foi o segundo gol? Martínez. Emiliano Martínez. Cara, na boa, faltou só aquela baliza de avião, tipo, de tão longe que tava. Tá de brincadeira, velho. O cara pegou na veia? Pegou, mano, mas pra ser goleiro do Corinthians precisa defender esse tipo de bola. Tem que defender esse tipo de bola. Só não ter falhado no gol é pouco. E não dava, Domingo, tá louco. Ele chutou da intermediária, mano. Pô, o cara chutou lá do meio do campo, então, mano. Não dá, mano. Não é, mas é isso. Não, mas o RG, é o que eu falo, mano. Pra ser goleiro do Corinthians, mano, não basta só não ser ruim. O cara precisa ter um quê a mais. Mas tem bola que não dá, Maurício. Ali não tem mas o primeiro gol do Piquerez, Domênico, eu até entendo. Eu acho que realmente aí a bola passa por cima do André Ramalho. Foi muito a queima-roupa e foi uma paulada. O segundo gol, desculpa, mano. Aquele tipo de bola pro goleiro de alto nível, o cara pega, mano. O cara pega. É o que transforma, por exemplo, Domênico Gato, o Ronaldo em Ronaldo, o Dida no Dida, o Cássio no Cássio e o Hugo Souza no Hugo Souza. Mas acho que não. Então, mano, o Corinthians ele precisa ter, Domênico Gato. O Corinthians ele precisa ter. É que o Donelli, fora o fato disso, Domênico, é azarado, velho. O Donelli fez uma puta defesa no lance do Gustavo Gomes, passou um minuto, ele tomou o gol. O goleiro não pode ser azarado, Domênico. Isso eu entendo, mas ali não é falha Domênico, dele. é igual a babá que é azarada que a criança cai. Se a criança cair, você perdeu a confiança. E o goleiro ser azarado é a mesma coisa. Não era Dom Ramon? O pai do Abel? Mas ele mas ele ainda continua sendo. No retrospecto, Quintino, 5 partidas, ele perdeu uma. 5 partidas ele perdeu uma. E ele tá levando vantagem. Dom Ramon aí? Mas é que tá, o Quintino, é o que eu tô falando. O Ramon, ele é o Donelli do técnico, sabe? Tipo, não basta só fazer o feijão com arroz ali, precisa ter um quê a mais, mano. E pra mim, o Ramon Dias, cara, já provou por A mais B que ele mesmo se sabotou. Pra mim, tem que meter marcha. Se o Corinthians não quiser continuar aí brigando na parte de baixo da tabela, precisa trocar de treinador. Esse time do Corinthians, ele tem a obrigação de render mais do que tá rendendo. E pra mim, parte do técnico também, Lelê, cobrar essa postura de atleta. Meter o dedo na cara. Por que, por exemplo, Domênico Gato, vocês vão lembrar, e me criticam muito quando eu falo do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira, mano, esses gato gordo do cacete não tinha vez no clube, não. Roger Guedes viveu metendo pau no Vitor Pereira, Juliano, Fagner, Cássio, todo mundo falou mal do cara quando ele foi embora.
Foram lá em podcast, fizeram uma fila pra falar mal do cara. Vê se tinha corpo mole naquele time do Vitor Pereira. Vê se ele não metia o dedo na cara dos caras e fazia os caras jogar bola. Ganhou o quê, o Vitor Pereira? Nada. Mas é que chegou numa final de Libertadores, Quintino, com um time muito inferior. Libertadores não, Copa do Brasil, mas era muito inferior comparado a esse. E ele cobrava, ele exigia dos caras, Quintino, o que eles poderiam dar de máximo. O Vitor Pereira, ele conseguiu fazer isso. O Ramon Dias não consegue. Ô Quintino, na boa, jogar com a tirice que o Corinthians jogou contra o Palmeiras domingo no sábado à noite, era pra ter tomado 5, velho. Foi aquela saída de bola do Memphis. Aí ia perguntar isso. Que foi aquilo, cara? O cara Então, ganhou 3 milhões em fumaça pra fazer aquilo. Ali, viu? Meu Deus. Não, mas ô Domênico, no grosso, por exemplo, durante uma partida, às vezes tá meio apertado numa saída de bola, você não tem pra quem tocar, tem alguns atletas que optam em fazer isso daí, de chutar a bola mais perto da linha de escanteio, pra forçar uma pressão alta ali, na saída de bola do Palmeiras, ali no lateral do Palmeiras, e você roubar a bola e criar uma situação de perigo. Mas agora, com 0 de jogo fazer isso, cara, é uma burrice sem tamanho. Burrice. Mas enfim, já falei pra cacete também. Então aí você vê o Mano e a Lelê representando demais a Fiel. Mano, o Ramon Dias é muito burro, cara. Não dá mais. Foi campeão paulista. Mas deu um pouco de sorte também se não fosse o Hugo defender aquele pênalti lá. Então, cara, Ramon Dias, se ele perder, não ganhar os próximos 3 jogos, eu acho que ele rala do Corinthians, cara. E não sei quem será o técnico do Corinthians aí, talvez um Tite, talvez o São Paulo. Mano, se continuar jogando essa bolinha aí. Mas também, claro, que tem postura dos jogadores aí que estão achando que já são campeão do mundo, ganharam Libertadores, né? E ganharam só a Paulista e salvaram o Corinthians do rebaixamento. Então, se continuar com essa postura aí, o time dentro de campo achando que vai ganhar a qualquer momento, vai entrar no clássico dormindo. A gente se pegar um Flamengo desse jeito aí fora de casa no Maracanã, vai tomar uns 5, 6, cara. Os caras não entenderam a postura que tem que ter, cara. Não dá pra entender. Já tomaram o taco na Libertadores. Na Sul-Americana tá mal. E continuar com essa postura aí é burrice, cara. Não só do técnico, mas dos jogadores também. Não sei que eles conversam dentro de campo ali, dentro de vestiário, depois uma partida pífia dessa. Então, cara, e se jogar desse jeito aí, vai brigar pra não cair de novo. Tá desesperado. Cara, não é assim. Jogar com essa postura, o Campeonato Brasileiro não perdoa, cara. Todo jogo é uma final. É intensidade o tempo todo. Entrar com essa postura, vai tomar taca. Vai perder, não adianta. Vai jogar em casa, vai perder em casa desse jeito. Então tem que começar a mudar a postura. A gente tem uns 11 iniciais bons ali, pra chegar no G6, G7, temos. Só que quando machuca Garro, sai o Hugo, entrou o Donelli, o Donelli é fraquíssimo no gol, pode falar o que for, mas é fraquíssimo no gol. Mas não tem outro, né? Talvez eu daria uma chance pro Felipe Longo, mas renovaram o contrato do Donelli até 2028 ou 2029. Então, ridículo, cara. Vamos ver no próximo jogo contra o Fluminense em casa. Jogo que tem que vencer o Fluminense. Não tem como perder esse jogo. O time do Fluminense é muito fraco, muito abaixo. E dá pra gente ganhar até de forma tranquila. Então, deixa o seu like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Timão. Então, até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.